Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte brilhou uma luz. Daí em diante Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e os seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com o seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de enfermidade do povo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor é a minha luz e salvação. 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 Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Podemos sentar. Caríssimos irmãos, caríssimos amigos que nos acompanham pelas redes sociais, nós chegamos ao domingo de número 3 da nossa caminhada de tempo comum. Depois de toda a festança do Natal, depois de vivermos as alegrias do tempo do Natal, de celebrarmos a solenidade da Sagrada Família, da manifestação de Jesus, a Epifania, do batismo de Jesus, agora nós vamos voltando à nossa caminhada de tempo comum.
Tempo comum não quer dizer que é tempo de fazer as coisas de qualquer jeito. Tempo comum é tempo de olhar mais para dentro do nosso coração, de olhar mais para dentro da nossa vida, da nossa família. Esse tempo tão frutuoso que compreende esses 34 domingos. E nós vamos meditando cada domingo até o último final de semana de novembro, quando nós vamos olhar para trás e perceber que, de fato, a igreja nos ensina a proclamar a realeza de Cristo na minha vida e na nossa família, quando vamos celebrar a solenidade de Cristo Rei. Então, nesse final de semana, a palavra de Deus vem nos apresentar o projeto salvador de Deus para a nossa vida. Qual é esse projeto? O que é que Deus pensou quando Ele nos criou? O que é que Deus pensou quando Ele criou para mim uma família? O que é que estava dentro do projeto de Deus ao me criar? Uma coisa é certa: Ele não me criou por acaso. Nada é por acaso. A liturgia vem nos ensinar que Deus nos criou para sermos felizes. Felicidade está nos planos de Deus para cada um de nós. E junto com a felicidade vem a vida. Onde não existe vida, não existe felicidade. Portanto, ao nos criar, Deus disse para nós, lá no nosso ouvido: eu estou te criando para você ser feliz. Pode ser que hoje, pode ser que agora, nós não estejamos vivendo momentos de felicidade. Mas isso não é eterno na nossa vida. Muitas vezes, a dor e o sofrimento da nossa vida, elas são frutos de escolhas erradas que eu vou fazendo. Não é todo sofrimento, não é toda dor, mas grande parte da nossa dor, grande parte do nosso sofrimento, lá na origem está as opções erradas que eu fui fazendo. Deus não nos criou para isso. Deus nos criou para a felicidade. Deus nos criou para o céu. E eu preciso tomar posse dessa certeza. E aí a gente olha as 3 leituras que nós acabamos de ler. Primeira leitura, o profeta Isaías, o capítulo 8. Capítulo 8 do profeta Isaías foi escrito mais ou menos 800 anos antes de Cristo. Ou seja, faltava 800 anos para Jesus nascer. E o profeta Isaías escrevendo, já apontando para Jesus. Como é que estava a situação quando Isaías escreve esse capítulo 8? Situação de desolação. Situação de sofrimento. Por quê? O povo de Deus nessa época era dividido em 2 povos, o reino do norte e o reino do sul. Deus tinha isso. E de repente o reino do norte é invadido, é atacado pelos assírios, e lá no reino do norte, cuja capital era, lá onde é Samaria, que era a capital do reino do norte, Israel, e começa a se implantar ali a desolação, o sofrimento. Começam a viver a perseguição, a humilhação. Portanto, instalou-se no reino do norte as trevas, a morte. E o reino do sul? Se no reino do norte estava assim, como é que estava o reino do sul? O reino do sul existia lá o profeta Isaías. E o profeta Isaías foi até o rei e disse para o rei: olha, nós precisamos confiar mais em Deus e menos nos homens. Quando a gente coloca a nossa confiança em Deus, nós sabemos que nós sairemos vitoriosos. Só que o rei não quis saber. O que é que o rei faz? O rei vai até os assírios, que tinham devastado o reino do norte, e começa a fazer aliança política com os assírios. Só para a gente recordar que os babilônios, os assírios,
eram povos inimigos do povo de Deus. Portanto, não se faz aliança com o inimigo. E foi isso que o rei do Reino do Sul fez. De repente, os assírios devastam todo o Reino do Sul. E ali no Reino do Sul também se implanta, se instala a desolação, as trevas, o medo. Então, diante desse cenário, o profeta começa a sonhar com um tempo novo, desiludido com o rei, desiludido com a política. O profeta começa a sonhar no momento em que Deus viria para dar um jeito nesse mundo. O momento em que Deus viria instaurar um novo reinado, onde Ele seria o rei. A intervenção de Deus na história, para o povo ter a possibilidade de um mundo de liberdade, de um mundo novo, de um mundo sem opressão, de um mundo de paz. Aí nós temos a primeira leitura de hoje. Essa primeira leitura em que o profeta fala de uma luz, e essa luz vai brilhar por cima dos montes da Galileia. E para descrever essa situação, como é que ele escreve? Lá no versículo 9 da nossa primeira leitura. Olhemos lá. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam na sombra da morte, uma luz resplandeceu. Essa luz veio para iluminar a escuridão. Escuridão que mantinha o povo oprimido. E a origem dessa luz, o profeta vem dizer que ela está no próprio Deus. É a partir dessa luz que crescerá a alegria. É a partir dessa luz que vai aumentar a felicidade. E diante dessa luz, diz o profeta, haverá grande paz. Olha só que bonito. E aí o profeta usa um verbo que de manhã eu conjuguei, mas a Nete não falou nada, então eu conjuguei certo. Um verbo transitivo direto, na terceira pessoa do plural, do presente e do indicativo. O verbo regozijar. Não é isso que está ali? Está lá? Olhemos lá no versículo 2. Fizestes crescer a alegria e aumentastes a felicidade, todos se regozijam. Todos se regozijam. Regozijam em quê? Na presença dessa luz. Ou seja, diante dessa luz haverá um grande contentamento. Regozijar é muito mais do que ser feliz. Regozijar é estar em estado de júbilo. E essa alegria, esse contentamento, esse júbilo se compara a dos agricultores quando terminam a colheita. É o que diz o profeta. Uma alegria que não tem fim. Meus irmãos, é nessa luz que nós somos convidados a colocar nossa esperança. É nessa luz que nós somos convidados a colocar a nossa força. Olhemos o Salmo, o que é que diz o refrão do Salmo? O Senhor é minha luz e salvação. Portanto, é em Deus que nós somos convidados a colocar as nossas esperanças. Sem Ele, nós não vamos conseguir ir muito longe. Podemos até dar alguns passos, mas vamos cair num abismo existencial e ali nada mais vai fazer sentido na nossa vida. Depois da segunda leitura, a nossa segunda leitura, tirada da carta de São Paulo, aos Coríntios, o capítulo 1. Quando Paulo escreve para essa comunidade de Corinto, ele escreve de Éfeso, que ficava bem distante de Corinto. Por que é que Paulo está em Éfeso? Paulo arrumou uma grande confusão ali em Corinto e teve que fugir para Éfeso para não ser preso.
Aliás, por onde São Paulo passava, ele sempre arrumava uma confusão. Mas era uma confusão para o bem. Ao anunciar Jesus Cristo, ele acabava por desmascarar a falsa religião que estava oprimindo o povo. Então Paulo, ao anunciar Jesus Cristo, ele começa a juntar pessoas e começa a fundar comunidades. E quando ele escreve essa carta, lá de Éfeso, ele escreve para uma comunidade que ele estava um pouco preocupado com a caminhada dessa comunidade. Mas era uma preocupação que dava para contornar. Só que aí ele recebe a visita de alguns amigos, e aí nessa visita chegam notícias não muito boas sobre a comunidade de Corinto. O que é que estava acontecendo nessa comunidade? Ano 80 depois de Cristo. Apareceu na comunidade um sujeito lá chamado Apolo, que começou a pregar na comunidade e pregava de uma forma brilhante, pregava com uma eloquência muito grande. E aí começaram a dizer assim: olha, eu acho que Apolo prega melhor do que Paulo. E aí, de repente, apareceu também um tal de Cefas e começou a pregar, e aí, eu acho que Cefas está pregando melhor do que Paulo, melhor do que Apolo. Apareceu um tal de Pedro, que não é o Pedro do Evangelho, e de repente começaram a dizer: olha, apareceu aí um tal de Pedro, que também prega muito bem. E aí o que aconteceu? A comunidade ficou dividida em grupos, uns achando que Paulo era melhor, outros achando que Cefas, outros achando que era Apolo. Aos poucos a comunidade estava se transformando em algo que existia muito no tempo de Paulo, que era as escolas de filosofia, as escolas filosóficas. E essas escolas de filosofia, elas tinham os seus mestres, que começaram a reunir os seus adeptos, os seus simpatizantes. Mais precisamente, na época de Paulo, tinha duas escolas famosas, que nós lá na época do colégio já deveríamos, ou escutamos alguma vez: o estoicismo e o epicurismo, escolas de filosofia. Então Paulo percebeu que o cristianismo estava se transformando em escola de sabedoria, no qual era possível você optar: eu gosto desse pregador, eu gosto desse discurso, eu não gosto desse discurso. E aí começou a criar conflitos, começou a criar rivalidades e debates dentro das comunidades. Portanto, a comunidade estava prestes a dividir. E aí Paulo vem dizer assim: cristianismo não é isso. Cristianismo não é uma escola de filosofia, não é uma escola de conhecimento, cuja validade depende do brilhantismo de quem está pregando. Se prega bem, é porque está falando a verdade. Era isso que imaginavam. E isso acontece muito nos tempos de hoje, gente. Nós começamos dentro, hoje, das nossas comunidades, a supervalorizar quem fala e a desvalorizar o motivo pelo qual estamos falando. Tem muitos pastores e muitos padres que não juntam pessoas para Cristo, juntam pessoas para si, para satisfazer as suas vaidades. É por isso que eu disse de manhã: eu estou indo embora dessa comunidade, eu não quero que ninguém vá atrás de mim, porque vocês são da Santa Mônica, é aqui que vocês precisam se encontrar com Cristo. O outro padre, ele vem para fazer esse caminho. Deus me livre de juntar devotos e de juntar fãs, porque nem eu nem eles vão para o céu. Eu preciso juntar gente para Cristo. E isso independe do lugar onde eu estiver. Nós precisamos tomar consciência disso. Cristo precisa ser a razão da nossa vida.
Não é isso que estava acontecendo na comunidade de Corinto. E aí Paulo vem dizer assim: quem é que morreu na cruz? Foi Apolo? Fui eu? Não, foi Cristo. Então é por Cristo que nós precisamos correr atrás. É o que ele diz na segunda leitura. A minha história de fé deve ser construída a partir de Cristo. E quando eu atinjo esse grau, aí não faz mais sentido divisões, aí não faz mais sentido conflitos, rivalidades. Cristão não pode ser dividido. Se ainda existem rivalidades, se ainda existem conflitos, se ainda existem ciúmes, é sinal de que nós estamos perdendo Cristo pelo caminho. E por fim, o nosso evangelho de hoje, o evangelho de São Mateus, o capítulo 4, nos diz que Jesus saiu de Nazaré e foi lá para Cafarnaum. Saiu de um lugar e foi para outro para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. E ao mesmo tempo, ele afirma que Jesus é a luz que veio para iluminar as trevas, a escuridão, a sombra da morte. Portanto, Jesus é o Deus que vem ao nosso encontro para realizar o nosso sonho de felicidade. É nele e através dele que o reino se torna uma realidade. Não existe reino de Deus se nós tirarmos Jesus do centro. Não existe mundo novo se nós não tivermos a coragem de insistir para que Jesus permaneça junto conosco. Mesmo que o mundo tente tirar Jesus de nós, prestem atenção, o nosso segmento precisa ser o segmento de Cristo. E aos poucos o mundo vem elaborando coisas para nos desacreditar desse segmento. Prestem atenção nas redes sociais. A rede social de um artista. O que é que tem bem debaixo da foto do artista? Seguir. Para você seguir aquele artista. E aos poucos nós vamos esquecendo que segmento tem a ver com Jesus. Eu sigo Jesus. Eu sigo os passos do homem de Nazaré. E por onde ele passa, ele vai deixando marcas, ele vai deixando sinais. E quando eu participo da Eucaristia, eu estou renovando o compromisso desse segmento. É como se eu estivesse dizendo assim: eu quero continuar nesse caminho. Por isso eu estou aqui para alimentar a minha caminhada. Por isso a Eucaristia alimenta a minha vida, porque eu quero continuar nesse caminho. Mesmo que venham ventos, mesmo que venham tempestades, eu preciso continuar nesse caminho. Porque diante de tudo isso que o mundo me apresenta, o seguimento de Jesus ainda continua sendo o caminho mais seguro. Porque nós sabemos onde vai dar. Vai dar no céu. As coisas desse mundo nós não sabemos, porque são efêmeras, porque são passageiras. Mas as coisas do céu, sim, nós sabemos. Nós começamos aqui e nós vamos terminar lá no céu, junto com o Pai eterno. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade